A gente aprovou o plano diretor no ano passado. E a gente acredita né, que o plano diretor, que norteia, claro, todas as políticas públicas, vai ser um foco muito grande desse parlamento. Interagir com o Poder Executivo, com a sociedade, para saber qual é o entendimento, como é a aplicação. Nós até recriamos essa comissão. E através do plano diretor, que podem virar consequências de legislações. Assim, o exemplo, nós aprovamos, independente do plano diretor, rever Centro 1 e 2. Nesse processo nosso agora de entender o plano diretor, como foi aplicado, rever, não cabe rever Centro 3 sobre o centro da cidade. Então, assim, a gente está muito nessa busca. Em relação ao transporte público, que não tem projeto ainda, mas a gente aprovou a encampação do BRT, um novo modelo hoje que, relembrar, quem administra o BRT é a própria prefeitura, através de uma empresa chamada Mob Rio, e tem um novo modelo de administração, né? O JAE está sendo implementado, a discussão, etc. E as linhas de ônibus? Aquela que não estiver funcionando, será que cabe algum projeto de lei, talvez, de uma encampação? Como vai ser isso? Então, assim, a gente nessa legislatura, a gente está buscando também entender muito que teve as decisões da outra legislatura para saber como está feita a aplicação agora da legislação, principalmente através do plano diretor. Eu acho que esse estudo dessas linhas, né? Porque a cidade ela se movimenta, né? Às vezes você tem lugares, principalmente na Zona Oeste, que é para onde a cidade cresce, que você às vezes tem uma deficiência de linhas de ônibus, criar outras linhas, extinguir algumas que existem, enfim, você deve ter uma quantidade enorme de linhas aí hoje que estão obsoletas e um locais que tem demanda, né? Sim, assim, eu estou repetindo várias vezes a questão do plano diretor, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, não são pacotes de páginas. Não, ninguém sabe, é importante você falar, porque as pessoas não sabem. Aí eu vou dar um exemplo assim, bem claro agora, Minha Casa Minha Vida. O plano diretor nós aprovamos para incentivar as pessoas a morarem onde tem infraestrutura, até falei aqui no início da fala. Centro da cidade, Zona Norte. Mas há uma demanda muito grande do setor produtivo, da cadeia produtiva de construção civil, de fazer Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste. Há um entendimento nosso de não ter esse caminho. Mas a gente tem que encontrar um caminho para Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste. Por que não é que a gente não quer na Zona Oeste? Porque a pessoa, quanto mais empreendimentos como esse, as pessoas querem emprego, querem escola, né, querem o transporte público. E como que a gente vai fazer com Minha Casa Minha Vida? Lá os terrenos são mais baratos, o empreendedor faz, a pessoa que compra consegue comprar. Nós conseguimos na Zona Norte, que tem um caminho nisso, né, de ter moradia, o centro da cidade também, mas assim, talvez saia uma nova legislação do Minha Casa Minha Vida. Estamos conversando muito com o prefeito com isso, como fazer. Quem vai na Secretaria de Urbanismo, que hoje é a Secretaria lá de Licenciamento, Planejamento, vê um pacote assim, de entradas de licenciamento para Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste, como eu estou dando exemplo. A gente não quer aqui, mas daqui a pouco não tem uma realidade nossa, a milícia vai invadir aqui para construir, não é melhor ter Minha Casa Minha Vida, ter mais regras? Né? Quando a gente até aprovou a lei que criou o parque em Uaíba, teve o Parque Realengo, o autódromo lá em Guaratiba, para você dar vida para a Zona Oeste, desenvolvimento. Já tem um adensamento grande lá. Então, assim, esse é um exemplo, assim, várias legislações podem sair desse trabalho que a gente está buscando fazer. A gente aprovou, por exemplo, na outra legislatura, que é um sucesso tremendo, a poder fazer a transformação de imóveis tombados e preservados. É um sucesso. Mas será que tem que atualizar a legislação para incentivar mais? Porque a cidade é dinâmica, né? Por agora teve uma matéria, alguns prédios estão deteriorando, estão caindo, prédios tombados, antigos. O que a gente tem que buscar? Então, assim, a gente tem focado hoje na pauta a questão realmente da Força Municipal de Segurança, que é um tema bem complicado, né, de se lidar, de você ter a melhor legislação. A gente não pode errar, ou na verdade errar menos, né? A gente sempre pode ter algumas falhas que podem acontecer, faz parte, mas sempre tenta buscar ter o melhor projeto. Então a discussão vai ser muito, e a gente tem uma ideia nesse parlamento, tudo que a gente aprovou na outra legislatura, você tentar entender cada consequência dessa legislatura. E o plano diretor principal. Estou até me estendendo muito aqui, te peço desculpa. Mas é bom você falar, porque as pessoas não sabem, as pessoas não têm ideia que há uma legislação, que é o plano diretor, que é como se fosse
Falando aqui de forma bastante... tentando dar um ar popularesco ao plano diretor, é como se fosse uma constituição do que pode ser feito no município, né? Uma lei maior que norteia todas as outras... Eu queria dar um exemplo assim, a gente botou lá diretrizes, e até o prefeito botou no planejamento estratégico que ele faz da prefeitura, mas no plano diretor, de você VLTzar o BRT. Sim. Precisa de lei para isso? Pode ser que possa ter que ter alguns incentivos. Sim. Então, assim, nós estamos, por isso até a resposta aqui até no português, claro, não estou enrolando, não. Estou dizendo assim, a gente está buscando as consequências do plano diretor para ver quais são as legislações que vai nortear. O transporte público é fundamental. Se usar a calha do próprio BRT, poder você colocar o VLT, que tem uma capacidade muito melhor, e, enfim, e tudo, é fundamental. Eu tenho até um desejo de começar isso pelo onde chega o metrô da Barra Linha 4, no Jardim Oceânico. Ali, integrar, né? De levar até o Terminal Alvorada. Sim. Seria já um exemplo. Então, assim, a gente pode caber algumas legislações que levam isso? De repente, pode ser que sim. Nós estamos estudando isso. Então, assim, são coisas que a gente busca. Tem toda a razão. Criação de novas creches. Né? A gente colocou no plano diretor uma legislação que dava uma tributação que já tinha antes, né? Qualquer empreendimento que sai, você, número X de unidade, você contribui para o município para construir escola. Então, a gente fez no plano diretor um modelo novo disso que incentiva ainda a ter mais ainda contribuição. E como que está agora? Nós temos que criar mais vaga de creche. Todo mundo está precisando disso. Né? É verdade. Enfim. É verdade. Agora, eu acho, Caiado, só para a gente, antes da gente encerrar o nosso programa, eu acho que é muito importante, acho que uma coisa que o Rio de Janeiro, infelizmente, a gente já sofre as consequências disso, mas a gente precisava vencer esse preconceito que permeou durante muito tempo. Quando eu fui vereador, a esquerda usava muito isso, que é a questão eu lembro que o Sirquis foi secretário de urbanismo, e essa lógica é uma lógica completamente inversa do que as grandes cidades que ganharam em qualidade de vida fazem. O Rio sempre teve um preconceito muito grande contra gabarito. Então tinha aquela história espigão era um palavrão, né? Querem liberar espigões no Leblon, querem liberar espigões na praia. Era por conta do gabarito. Só que se você... Eu lembro que uma vez eu estava num voo, eu não lembro para onde era, mas enfim, como eu não durmo em avião, eu vou vendo tudo quanto é tipo de documentário, tudo que tem no avião eu vejo. E tinha um documentário sobre as cidades com melhor qualidade de vida. E o prefeito de Vancouver, que era uma das cidades, se não me engano, a primeira ou a segunda maior em qualidade de vida, por conta desse documentário, ele dizia que o segredo, o sucesso de Vancouver era ter verticalizado a cidade. Então, quando ele verticaliza, primeiro, ele aproxima as pessoas, precisa de menos transporte, as pessoas perdem menos tempo do trabalho para casa, você precisa de menos infraestrutura, a cidade gasta menos, você pode ter mais áreas verdes que você verticaliza, você não precisa ter um prédio encostado no outro. Eu lembro que o Conde dizia, uma coisa que é verdade, Copacabana, você tem aquele paredão, né, os prédios um encostados no outro. Se você tivesse mais 2 andares ali na praia de Copacabana e você tivesse um afastamento dos prédios, por conta desse aumento de gabarito, um afastamento dos prédios, certamente a Nossa Senhora de Copacabana e a Barata Ribeiro seriam vias mais frescas, menos quentes do que são hoje. Então, assim, eu acho que, assim, isso é uma mudança de cultura, obviamente, né? Mas enfrentar essa discussão do gabarito é interessante. Para o Recreio de Bandeirantes, que você conhece melhor do que ninguém. Recreio de Bandeirantes, você tem aquele monte de prédiozinho de 3 andares. Talvez se você tivesse ali, dentro daquelas glebas, prédios maiores, de 10 andares e parques no meio, áreas com parques, com praças, mais áreas verdes, talvez você tivesse muito mais qualidade de vida no Recreio do que você tem hoje. Então você diz, não vou deixar adensar. Mas não é adensar. Quando você sobe o gabarito, você aproxima. Você não precisa até a Guaratiba para você ocupar a cidade. Você pode ocupar a cidade numa distância menor. Né? Você permite que as pessoas morem mais perto do trabalho. Então acho que é só uma contribuição, que eu acho que é uma discussão interessante, você está falando do plano diretor, vencer essa polêmica do gabarito, né? Assim, o plano diretor a gente buscou de 2 formas, claro, entender a cidade como ela é e saber para onde que a gente quer que a cidade vá. Sim. Por isso que eu falei, a gente buscou incentivar muito para a Zona Norte, para o centro da cidade. Que é a medida acertada, até infraestruturado, né? Você falou a Barra, Recreio, enfim, que a gente fala P4,
a gente buscou colocar no plano diretor condicionado à infraestrutura a ser criada pelo empreendedor, e a questão também que é uma preocupação muito grande nossa de mobilidade. Zona Oeste, tentar o máximo possível que não se construa lá, ter parques, sustentabilidade, eu acho que isso é fundamental, a gente buscou isso, mas essa discussão que você traz assim, é uma discussão realmente que é difícil na nossa sociedade brasileira, nem carioca, enfim, fluminense, e que no mundo todo coloca que prédios espaçados, gabarito mais alto, você traz perto das áreas estruturadas, né? Quando a gente fala estruturada perto do metrô, do trem, no caso nosso aqui do BRT, você cria realmente uma condição melhor de cidades. Mas é uma discussão meio ainda eu lembro que na época das APACs, e eu fui um crítico muito grande na época, eu acho que a intenção foi boa, mas eu acho que digamos, o remédio utilizado ali no Leblon foi um remédio equivocado. Por exemplo, se você pega um prédio de 3 andares no Leblon, que não tem elevador, não tem garagem, hoje todo mundo tem 2 carros em casa, o cara para o carro na calçada. Se você demole esse prédio de 3 andares, faz um de 6 andares, com vaga de garagem, com portaria, né, com área de lazer, o bairro ganha. Sim. Você não está adensando. O que nós fizemos e colocamos no plano diretor, mas a lei que nós aprovamos, que eu falei aqui no início, foi a possibilidade que não tinha antes da transformação de imóveis e tombados. Então isso garantiu assim, uma dinâmica muito grande ao encontro do que você está falando. Na Glória, por exemplo, um sucesso total. Um exemplo ali, na Laranjeiras, foi feito até um hotel junto com um restaurante, em função dessa lei que foi aprovada. O imóvel era tombado, não podia fazer nada. Então, assim, tem se aproveitado muito até imóveis apacados de você garantir a preservação do imóvel para você poder transformar ele. Sim. Tivemos ali, por exemplo, na rua Paissandu, se eu não me engano, se o nome é esse, ali no Flamengo, uma escola que tinha uma característica, já estava fechada há muito tempo, e que tinha uma característica de tombamento ao mesmo do prédio. E não podia construir nada. Então, com a transformação, o terreno dava a possibilidade de construir atrás do terreno, e a casa acabou sendo preservada e sendo até uma área de lazer do próprio condomínio. Então você deu uma utilidade no lugar que era abandonado. Então, falou de segurança pública. As pessoas pulavam para dentro desse imóvel para poder assaltar as pessoas ali. Então, assim, a gente buscou ao encontro do que você está falando. Acho que é uma tese importante de cidade, bairro. Quando a gente fala de imóveis tombados e preservados, não é só na Zona Sul, no centro da cidade, não. Na Glória, como eu disse aqui. Tem Santa Cruz, por exemplo, também. Sim. Ali na Felipe Cardoso, vários imóveis tombados. Muita coisa tombada. Com essa nova lei que nós aprovamos, que está no plano diretor, tem alguns imóveis já sendo transformados. Isso a gente ajuda no progresso, né? Então, acho que o plano diretor norteia. Santa Cruz é um exemplo disso, né? Para a gente não me alongar muito. Tem uma zona industrial muito forte, onde está a Terna, o antigo CSA, está a Gerdau, etc. E que quem levou lá atrás o progresso, vamos dizer assim, foi Itaguaí. Nada contra Itaguaí. Mas Itaguaí tem um hotel, tem vários restaurantes e tal, porque a legislação lá permitia você fazer os empreendimentos. E está colado, né? Colado. Do outro lado do rio. E a gente conseguiu agora no plano diretor colocar uma nova legislação para Santa Cruz. E agora mesmo, por exemplo, tem um shopping novo que já está na Avenida ali, Areia Branca, em processo de licenciamento. E com isso você leva empregabilidade, você leva a ter uma possibilidade de pessoas morarem num lugar e trabalhar, né? Tem um emprego do lado. Então isso é um exemplo. Se você pegar um restaurante, vamos lá, famoso, qualquer que seja aqui de uma multinacional que tenha vários, você não conseguir se licenciar em Santa Cruz. Hoje você se consegue, com essa nova legislação. Então, essa legislação urbanística, ela envolve muita coisa. Então, o plano diretor, ao encontro que você está falando, acho que é fundamental isso.